que é a participação do grande amigo, o cara que eu admiro profundamente, e eu tenho o privilégio dele ser o meu parceiro em algumas canções, Gladir Cabral. Boa noite, Gladir. Boa noite, Carlinhos. É um prazer estar falando contigo, amigo. A recíproca é verdadeira. Você é um camarada importante na minha vida, viu? Joia. É isso aí. Então, ano passado tivemos o privilégio de participar desse evento, né? Arte, Meio Ambiente, Fé Cristã. Acho que foi muito legal, né? E agora nós estamos aqui nesse ano por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Dessa pandemia, desse tempo de isolamento social, de quarentena. Nós estamos juntos aqui, né? Sim. E a gente queria bater um papo com você e ouvir algumas coisas que às vezes é curiosidade de muita gente, Gladir. Como foi? Quando foi que você vamos lá. passou por essa questão? Aliás, antes, voltando um pouquinho, de onde você é? Qual a sua origem? Eu sou de Santa Catarina. Eu nasci na cidade de Itajaí, uma cidade que fica aqui no norte do estado, fica à beira-mar, uma cidade portuária. Nasci nos anos 60, 62, né? Nasci em 62. E me criei ali na beira do rio, e indo ao mar sempre, à praia, e andando muito, solto, muito de bicicleta. Naquela época, se pedalava muito na cidade de Itajaí, naquela época. Todo mundo pedalava, os operários, as pessoas não tinham automóvel. Então, a gente veio daquele mundo das pedaladas, e aí eu fui criado naquele contexto ali, né? Até os meus, sei lá, 14, 15 anos, quando fui morar em Floripa, depois fui para Campinas estudar teologia, e acabei aqui, estou morando em Criciúma, que fica no sul do estado. Eu tenho uma vontade enorme de conhecer a região, até por causa da Serra do Rio do Rastro, né, e tantas coisas belas que a gente ouve dizer, vê nas fotos, e você está aí. É mesmo, é bonito aqui, viu? É bonito. Isso. Como é que foi o seu despertamento, Gladir, para a música e para a poesia? Quando foi que isso se deu? Eu acho que na infância, né? Eu acho que eu fui criado, embalado à música, né? As músicas que meu pai ouvia no rádio, na rádio A Válvula, música sertaneja, ou na verdade, música caipira, música caipira. E embalado também aos hinos da igreja, né? Aos hinos tradicionais, aqueles hinos antigos que a igreja cantava, ao harmônio, ao som do harmônio, ao som do canto coral, e tudo aquilo me comovia profundamente. Eu sentia muito as canções, mais do que entendia, eu sentia. E depois, quando veio a juventude, a música popular me pegou, né? Claro que num determinado período foi a música popular americana, né? Como todo mundo, como todo bom brasileiro, jovem brasileiro bombardeado pela cultura americana, norte-americana. Então acho que eu fui um pouco exceção esse negócio aí, cara. Você sabia? Mas isso é para outro papo. Depois a gente se fala sobre isso. Eu tive, quando eu tinha meus 17 anos, eu só ouvia Bob Dylan, entendeu? Bob Dylan, Elton John, ouvia Yes, era a época do rock progressivo, e eu ouvia aquelas coisas intermináveis, complicadíssimas, mas eu achava tudo aquilo tão emocionante. Mas, ao mesmo tempo, gostava da música brasileira. Então, eu, ao mesmo tempo, amava Elis Regina, Milton, me comovia com o som do Milton Nascimento, com o Chico Buarque de Holanda, com o Zé Ramalho, com tudo aquilo que eu ouvi na minha juventude e foi, de certa forma, me educando para o gosto musical, né? E, assim, do ponto de vista da música popular, né? Embora eu também goste e respeite muito a música erudita, a música chamada erudita, né? A música clássica, claro que eu não domino essa linguagem, né? A minha linguagem é a linguagem popular, a música popular, a cultura popular. Sim. Mas você chegou... desculpe, o que eu queria saber, e aí, você começa a se despertar para compor quando que isso acontece? É a partir da igreja? Em 76, eu ainda morava em Itajaí, em 76, e passou pela minha casa um argentino com um violão, né? Casa da minha avó, na verdade. Passou um argentino que tocava um violão, que tocava músicas que eu achava completamente de outro planeta, né? Que é aquela coisa da milonga, coisa do samba, né? Argentino, aquelas coisas lá, né? E aí o som e o violão, né, do instrumento, ele tinha um violão muito bonito, e uma vez ou outra ele me deixava mexer, tocar, eu não sabia nada.
Mas aquilo foi um gancho importante para mim. Aquilo plantou em mim o desejo de aprender a tocar violão. E um ano depois eu estava aprendendo os primeiros acordes. E como não sabia tocar música nenhuma, ainda não havia internet naquela época, só as revistinhas, aquelas revistinhas com música. Acho que era esse nome, né? Tinha umas. Algumas. Tinha essa aí também. Então, eu não sabia tocar música nenhuma, e aí eu passei a também expressar um pouco da minha emoção cantando, também criando, balbuciando, escrevendo os primeiros versos, as primeiras canções. Foi por aí. Foi junto com essa cultura de juventude que veio na década de 60 e 70, influenciado pelos que eram 10 anos mais velhos do que eu, já havia mocidade na igreja, já havia aquela agitação de jovens, e influenciado por Jovens da Verdade, pelo Ministério Jovem da Verdade, pelo Vencedores por Cristo, pelo Jairinho Trench, né, e o Paulo César, entendeu? Então, eu me lembro de 80, isso já na década de 80, 1980, eu me lembro de ouvir num automóvel, num rádio, em Curitiba, pela primeira vez eu ouvi uma canção do Paulo César, uma canção do Logos. E aquilo me marcou profundamente. Eu já tocava violão, mas fiquei profundamente comovido com aquele estilo musical, né? Que eu me lembro que era Conheci o mundo mal, exatamente, essa daí. Conheceu. Tão simples, né? Linda. Mas aquilo me tocou profundamente pela sutileza, pela suavidade, pelo violão, pela simplicidade, entendeu? Só violões, não havia nada mais orquestral, era uma coisa próxima. Então, isso marcou minha vida tanto que eu sou grato a Deus de eu mais tarde vinha encontrar o Paulinho, nosso querido irmão, né? Isso. Poder abraçá-lo, poder ouvi-lo, poder conversar com ele, foi uma coisa emocionante para mim. Que joia. E você lembra quando foi a primeira composição? Quando você fez a primeira música? Sim, eu me lembro, porque eu tenho tudo nos caderninhos. Foi em 1978, amigo. 78. Olha só, que bom. Foi a primeira vez que eu escrevi uma canção e eu fiquei emocionadíssimo, feliz da vida por ter feito uma canção. E acabei continuando para sentir de novo aquela emoção. Então, sempre foi a busca de repetir a experiência da emoção, da autoria. É claro que coincidia naquela época com a minha idade, adolescência, né, juventude, essa coisa da busca da expressão, da autoexpressão, da fala, de expor para fora os sentimentos e as impressões do mundo. E depois fui virando outra coisa, né? Porque eu fui estudar no seminário, aí envolvendo-me com a igreja, a música ganhou outro caráter, né? De ministério, e não apenas de trabalhar com questões emocionais, subjetivas, mas também com os temas teológicos e a questão da igreja, e por aí. E quando é que você passa a pensar em questões ambientais, por exemplo, essa questão isso que nos move nesse evento, né? Quando é que você começa a falar da natureza? Quando é que você começa a enxergar a natureza como a criação, como esse presente de Deus que precisa ser cuidada, que precisa ser cuidada sempre? Quando é que isso começa a entrar na sua música? Isso começa na minha vida porque eu nasci próximo da natureza. Eu nasci à beira de um rio, eu nasci andando de canoa, eu nasci num lugar onde eu podia ir para o mato. Entendeu? A gente ia para o mato e havia mato para ir, né? E me sentia era uma aventura, como entrar na floresta amazônica, entendeu? E não era a floresta atlântica, né? A Mata Atlântica, né? Existia Mata Atlântica, né? Existia a gente do tempo da Mata Atlântica, né, Carlos? Isso. Então tinha os pássaros, tinha as frutas, aí tinha uma praia, e tudo isso foi me dando um amor, um carinho muito grande. Mas assim, os anos 70 foram anos de crise ambiental. A crise do petróleo e a crise ambiental, a crise das baleias. Eu me lembro de uma música de Roberto Carlos naquela época, que já pronunciava o desaparecimento das baleias naquela época. E eu era fã de Jacques Cousteau, então eu já fui praticamente educado por Jacques Cousteau também. Né? Educado para amar o mar, para amar os bichos, e consciente de que o mundo estava à beira de um processo de ameaça, de risco, né? E
e que foi se confirmando ano após ano. Então, isso entrou na minha música já no começo mesmo. As primeiras músicas já tinham essa impressão, já falam. Todas as minhas músicas acabam falando de uma hora ou outra de vento. Tem uma recorrência dessas imagens: vento, mar, passarinho, floresta. Eu acho que é porque já estava ali. Eu acho que veio antes da música essa questão, esse impacto ambiental, esse impacto da natureza, esse sentimento, né, de amor e ao mesmo tempo de perda já veio ali. Veio ali na infância, eu creio, essa fascinação pelos bichos. Eu amo esses animais e enfim, desde pequeno, né, a gente foi criado dessa forma, por essa proximidade, né, que depois aí vim para a cidade, a coisa mudou, o mundo mudou, a cidade cresceu, a vida se urbanizou, todo mundo se urbanizou, né? Mas assim, aí eu apenas fui dando continuidade. Aquela música Paz e Comunhão, que estão se espalhando, se espalhou tanto, né, por Brasil fora, né? Nasceu em 90, né, no início dos 90, 92, 91, 92. Pois é, foi até isso, uma pergunta que eu queria fazer. Nos anos 90, exatamente no princípio ali dos anos 90, eu me lembro em São Luís do Maranhão. Eu estava lá com Mocidade para Cristo. E lembro que eu vi algumas canções. Eu não lembro, acho que foi o Milad que estava gravando na época algumas canções suas. Eu também, depois o Quarteto Vida. Eu só não lembro exatamente a ordem, né? Eu fiquei muito curioso para te conhecer naquela época. Porque você trazia algumas temáticas ou cantava algumas questões sobre um outro prisma. Por exemplo, você falava Casa Grande, uma obra de arte que é a canção. Né? Você traz a preocupação com essa alma latino-americana, você canta América Latina, você canta paz e comunhão, você fala de uma forma muito diferente da época. Onde foi, Gladir? Como é que é? O que te levou a compor de forma tão diferente do que a igreja estava acostumada a compor naquele momento? Não faço ideia, amigo. O meu sonho de juventude era participar de uma daquelas equipes do Vencedores por Cristo. Eu nunca consegui isso, porque nunca pude sair de Santa Catarina para ir para São Paulo. Até porque eu fui estudar teologia muito cedo. Eu tinha 19 anos quando fui para o seminário. Um menino, né? Mas o meu sonho era poder ter participado de uma daquelas equipes, aquela coisa maravilhosa de viajar e tocar. Eu acho que era o sonho de todos nós, né? Eu acho que foi. O meu, tenho certeza, amigo. Meu também, certamente. Mas nunca pude. E aí eu continuei cantando as minhas canções, mas na margem disso tudo, né? Isso tudo acontecendo pelo Brasil afora, mas agora eu sempre senti falta, sabe? Eu sempre senti falta ao ouvir a música cristã contemporânea do meu tempo, né? Daquele tempo. Eu sentia falta desses itens relacionados às questões sociais, às questões ambientais. Isso é uma coisa que... E aí, claro, a partir das leituras que a gente vai fazendo, né, Carlinhos? Por exemplo, não nasceria a canção Casa Grande se não tivesse lido Gilberto Freire, né? E se não tivesse lido Euclides da Cunha. Né? Então, à medida que a gente vai lendo, vai ouvindo as canções do Chico Buarque, vai tentando responder a elas. Então, em parte, as canções nascem numa busca de diálogo mesmo, interlocução, de conversar com o Chico, conversar com o Milton Nascimento, com o Beto Guedes, com o Clube da Esquina, conversar com Elis Regina sobre a vida, a nossa realidade. E para mim estava claro que não havia uma muralha, uma separação entre os temas religiosos e os temas da vida cotidiana. Para mim, na verdade, isso nunca existiu, essa separação. Para mim nunca houve. Para mim a vida era uma só. Eu era o mesmo cara de sempre. E para mim falar do Brasil e falar de Jerusalém e cantar, né, e cantar Paz e Comunhão, por exemplo, mas cantar outras coisas celestiais, para mim estava tudo dentro. É uma coisa junta, né? Os cânticos de louvor e adoração e os cânticos de reflexão sobre o meio ambiente, sobre contra o racismo e a opressão. Para mim são as coisas andam juntas. Agora, nunca foi um ato consciente, nunca foi um ato intencional. Não, agora vou me programar para fazer tal coisa. Essas canções sempre foram brotando, não digo natural, mas sim, naturalmente. Não sei se a gente pode dizer isso, mas espontaneamente. Das leituras, dos tempos. A maioria das canções nascem a partir de momentos devocionais em que eu estou lendo a Bíblia, estou orando,
e estou na minha paz, e ali é que surge a música, geralmente. Sim. E não a partir de um projeto racional. Não, agora eu vou fazer isso. Não, agora eu vou usar esse tema. Não, nem me passa pela cabeça tal coisa. Legal. Agora, ultimamente, sim, claro, com a experiência, né? Por exemplo, agora eu estou terminando uma série de canções que eu fiz a partir do livro dos Salmos, né? Eu vou lendo os Salmos e vou escrevendo canções. Eu estou terminando o livro dos Salmos, estou no Salmo 146, mas isso foi intencional mas ao mesmo tempo foi orgânico, porque isso começou em 2015, né? Olha só. Há 5 anos atrás. E a ideia era que eu era orar e meditar no livro dos Salmos. Eu fui fazendo isso, eu fui estudando e orando e estudando, orando e estudando, e depois de cada processo saía uma canção que eu fazia em resposta, né? Tá. E aí acabou surgindo uma canção para cada salmo até agora? Ou... Isso. Tá. E alguns salmos mais de uma, porque às vezes o salmo inspira 2 canções e tal. Agora, e agora, Biladio, como é que você vai fazer para registrar tudo isso? Então, isso está tudo gravado, tem o áudio e tem as letras. Eu quero, Carlinhos, eu não sei se eu vou dar conta, né? Mas eu vou tentar fazer um podcast devocional de 20 a 30 minutos. A princípio só áudio, porque para mim complica muito esse negócio de vídeo, edição, e é muita coisa para controlar, para uma coisa caseira, né? Então eu quero fazer um podcast devocional. Eu quero, nesse podcast, ler um salmo e meditar e tarará, e compartilhar uma dessas canções. Muito bom. Mas também assim, simples, né? Voz e violão, a princípio, né? Seria ótimo se pudesse fazer uma produção, mas não tem como fazer uma produção para 150 salmos, né? É praticamente impossível fazer isso. Né? Bem, qual que é a importância da arte, você como artista, na missão de Deus? E de uma forma mais especial, assim, nas questões ligadas a essa temática da sustentabilidade, do ambientalismo, etc. Você acha que a música, a arte cristã, ou feita por cristão, melhor dizendo, você acha que ela tem força para poder transformar realidades? Bom, se a arte tem força para transformar uma pessoa, um indivíduo, então a arte tem força para transformar a realidade. Porque transformar um indivíduo já é transformar a realidade. E se transformar 2, melhor. 3, melhor. Se for multidão, melhor ainda. Então eu creio que a arte é um presente que Deus deu para nós. Sabe? Um presente que Deus deu para a criação, para a humanidade. Um presente que deu a todos, indistintamente. Tanto cristãos ou não cristãos, islâmicos, ateus, seja lá o que for, todos ganharam esse presente, digamos assim, de olhos fechados. Deus foi e deu. Correto? E talvez porque Deus percebeu que a vida humana é impossível sem arte. É impossível sobreviver sem arte. Ela é inútil do ponto de vista prático, né? A arte não se come, não produz nenhum tipo de bem ou ferramenta que seja útil para determinadas funções práticas da vida, mas sem ela, a vida não faz sentido, não tem graça. As pessoas precisam de arte. E é o que a gente viu nessa pandemia, ou nesse isolamento social que nós estamos vivendo, nós sentimos como a arte é importante, como as pessoas precisam ouvir música, compartilhar vídeos, quadros, desenhos, como as pessoas foram assistir filme, como as pessoas foram ler livros. Então a arte é muito importante. E no caso da revelação que temos, da revelação da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, né? E essa mesma leitura que eu fiz dos Salmos me ensinou muito. 80% da Bíblia é poesia, 80% dela é escrito em versos, os Salmos, os profetas, tudo escrito em versos. O Novo Testamento é carta, né? Mas você tem ali ainda Jó, que é teatro, você tem narrativas, você tem histórias, que também é arte, né? A narração é uma obra de arte, né? Então, eu acho que a arte é poderosa, sabe?
alimentar, para fortalecer, para ensinar, para motivar, para exorcizar tristezas, para semear esperança, para refletir, para pensar. E lendo o livro dos Salmos, eu aprendi muito, Carlinhos, sobre música e sobre poesia. Eu aprendi que a igreja precisa cantar a sua história, porque é isso que a gente canta nos Salmos. Os Salmos é o povo de Deus cantando a sua história. Ali eles falam de Egito e as águas que se dividiram e dos altos e baixos, do rei, das guerras, do sofrimento, e do exílio, da Babilônia. Tudo está nos Salmos. Então, você lê o livro dos Salmos, você vê que a vida está dentro dos Salmos. Cada salmo é um testemunho vivo da história do seu povo. Eu acho que as nossas canções contemporâneas precisam aprender com os salmistas. Nós precisamos aprender com os salmistas a cantar a nossa história, a cantar coisas que tenham a ver com a nossa vida real, na vida concreta, a nossa história brasileira, né? Especificamente falando nós aqui do Brasil. Tá bom. Ô, Gladir, nós estamos já chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma palavra para os muitos artistas que devem estar assistindo, participando desse sarau de alguma forma agora, ou até mesmo vai ficar esse registro aí na internet, né? O que você teria a dizer para os artistas nesses tempos como os de hoje, tão estranhos assim? O que eu diria aos artistas é: não se cale, não se cale. O papel do artista é muito, muito importante. O papel do artista é muito próximo do papel do profeta em alguns momentos, quando se trata da terminologia bíblica, né, das escrituras. Então, o papel do artista é muito importante. A voz dele não pode calar, a voz dele pode levar o povo a unir. Você vê nessas manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, você percebe que a música é importante. Isso. Assim como já lá na época do Martin Luther King, né? We shall overcome. E hoje saiu uma música aí que eu não me lembro qual foi a canção. Lean on Me, Lean on Me. Uma canção que foi cantada hoje por uma multidão, porque um músico resolveu pegar o microfone e sair cantando. Então, a música é importante. Artista, não deixe de escrever. Não seja tímido, não seja acanhado. A sua palavra, o seu poema, ainda que singelo, pode fazer muito bem a muita gente. Entendeu? Então, compartilhe com humildade, com carinho, com amor, com integridade a arte que você tem para fazer. E fuja dos dois extremos, né? Um deles é a vaidade, né? Que é considerar-se grande coisa, verdade. Que ninguém é grande coisa, ninguém é nada, né? Nós todos somos mortais e servos. E o outro perigo da gente é a depressão, eu não diria depressão, mas a negatividade, o desprezo à sua própria arte, sabe? A gente está entre esses dois extremos. A gente tem que ter um ponto mais de equilíbrio. Eu acho que nós não somos... A nossa arte não é a coisa mais refinada do mundo, mas também nós não somos uma porcaria. Nós não somos uma coisa desprezível. Isso. Nós temos alguma coisa boa que vem de Deus. Deus te deu. Então, por temor a Deus, use esse dom e compartilhe. Então, você tem valor. Eu tenho, você, Carlinhos, também tem. Você tem uma obra maravilhosa. Eu tenho alguma coisa feita, graças a Deus. E eu não sei se tudo aquilo que eu fiz vai ter alguma utilidade. Alguma coisa eu compartilhei ao longo da vida. Talvez as outras coisas fiquem mais para uma oficina mesmo, como um exercício. Mas valeu a pena e vale a pena. E eu não quero parar enquanto Deus me der vida. E eu quero continuar produzindo, porque é isso que dá sentido à minha vida como artista. Muito bom. Eu vejo que se eu parar de escrever canções, eu seco. Entendeu? Isso para mim, né? Isso é uma vocação, eu acho. Tá joia. Poxa, Gladir, muito legal esse bate-papo da gente. Obrigado pela sua participação nesse sarau. E espero que ele realmente possa ser de inspiração para muita gente
e para que surjam muitos outros poetas, compositores, Amém. Artistas, e que Deus possa continuar levantando gente nesse nosso país para dizer as Amém. coisas que precisam ser ditas, né? Amém. Obrigado, compadre. Obrigado, meu Valeu, irmão. querido. Valeu demais. Obrigado a você também pelo convite, tá? É E isso. por toda a nossa caminhada até aqui como parceiros e como amigos. Isso. Obrigado mesmo, tá? E que venham outras, né? Se Deus quiser, Oh. virão. Então, você que está assistindo a gente, a programação segue, tem muita coisa ainda, fique ligado, porque o Sarau tem muita coisa reservada para hoje à noite ainda. Um abraço para vocês. Valeu, Gladir, obrigado. Até mais. Valeu, Carlinhos. Até mais.